Dentro da família Yang, dentro da prática do Tai Chi e da família Yang, a gente utiliza alguns passos tradicionais. Então, esses passos são o passo arco, o passo cheio e vazio, o passo alto e o passo baixo. Esses são os mais tradicionais, vamos dizer assim. Para fazer o passo arco, a gente pode fazer tanto com uma perna na frente ou com a outra. Então, lembrando aqui que eu vou fazer o espelho, né? Então eu vou falar para que você faça com as indicações corretas e eu vou fazer invertida, como se a gente estivesse numa imagem de um espelho, tá? Então a gente vai fazer primeiro o passo arco com a sua perna esquerda na frente. E aí eu vou ficar aqui nessa linha, tomar ela como referência para você ter a percepção correta dos ângulos. Nos passos, nós temos 3 pontos principais. Temos outros pontos, mas temos 3 pontos principais que nós vamos observar, tanto no passo arco quanto no passo cheio e vazio. O primeiro desses pontos é a direção. A direção significa que eu vou girar o pé que vai ficar atrás, nesse caso o seu pé direito, até a diagonal. O segundo ponto é a largura. A largura é esse espaço que eu tenho entre as pernas, correto? Essa largura é o que eu quero manter quando eu estiver na postura final do meu passo arco. Como que eu vou fazer para manter essa largura até a postura final? Eu vou transferir o peso, então transfira o peso para a sua perna direita, esvazie sua perna esquerda. Para isso, o seu eixo deve estar em cima da sua perna. Então você vai esvaziar a sua perna esquerda e vai levar à frente, tocando lá primeiro o calcanhar, depois o restante do pé e por último a ponta e enraizando firme no chão. O que é não manter a largura quando vai fazer o passo? Que a tendência mais geral é fazer isso, trazer o pé para dentro. Viu minha linha aqui que fechou? Eu estava com o pé aqui no meio das duas linhas e agora eu estou com o pé em cima da linha. Como que a gente faz para manter a largura? Mantém a virilha aberta e dê o passo à frente na mesma linha que você tem inicialmente. Então nós fizemos o primeiro ponto, que é a direção, significa um pé para a diagonal, outro pé para frente. O segundo ponto, que é a largura, significa manter esse espaço entre as pernas, o que é dado pela abertura das virilhas. E o terceiro ponto é a distribuição do peso. Então você vai com o peso para frente no final do passo arco. O peso vai ficar, nós falamos, distribuído da seguinte maneira: 60% na frente, 40% atrás. Então esses são os 3 pontos principais. Relembrando, direção, largura, distribuição do peso. Direção é o ângulo dos meus pés, largura é o espaço entre as pernas, distribuição do peso é onde eu coloco a maior parte do peso, se é na perna da frente ou na perna de trás. No passo arco, você deve considerar ainda alguns pontos adicionais. Quando a gente está no passo arco, a minha intenção de passar o peso para frente vai fazer com que o meu joelho flexione. Essa flexão, ela deve acontecer. Você não tem um passo arco correto se sua perna estiver estendida. Não tem como você ter mais peso à frente se sua perna está estendida. Então ela deve acontecer. Agora, ela tem um ponto específico até onde ela vai. Se você começa a flexionar demais, você gera vários problemas aí para o seu corpo. Primeiro, que é a sobrecarga do seu joelho. E depois você vai gerar um desequilíbrio. Por quê? Você vai estar levando o seu peso para frente demais e o seu pé de trás vai começar a desenraizar. Quanto mais você vai para frente, mais solto o seu pé de trás vai ficar. Então, quando você estiver aqui nessa posição, a sua referência, o ponto ideal onde você quer manter o seu joelho, para manter a flexão correta, é no centro do seu pé. Então, nós temos ali o ponto das fontes borbulhantes, o ponto R1, e esse ponto é a sua referência para o seu enraizamento. Agora, jamais pode acontecer do seu joelho ir além da ponta do pé, avançar demais, além da ponta do pé, porque isso sim vai gerar uma instabilidade maior no seu corpo
E o ponto principal vai trazer sobrecarga para o seu joelho, porque o ângulo da sua perna vai ficar muito fechado e a sua articulação vai começar a sentir uma tensão maior. Tá? Esse é o primeiro ponto adicional. O segundo ponto adicional do passo arco é o formato das pernas. Qual é o formato das pernas? E aí aqui eu vou fazer primeiro de frente para vocês, como a gente já estava, e mostrar para vocês o seguinte. É como se eu tivesse um arco ou algo arredondado aqui embaixo da perna. Eu não tenho um triângulo, né? E não tenho a perna de trás hiperestendida. Então, para eu ter o formato correto da perna, eu tenho que relaxar um pouquinho o joelho de trás. Isso não chega a ser uma flexão. Isso é apenas o que nós chamamos de destravamento. Então, assim como a gente tem no braço, que a gente pode ter muita extensão e soltar um pouquinho. Eu ainda estou com o braço estendido, mas eu não estou com ele travado. É a mesma intenção que eu quero fazer na minha perna. Eu estou com a perna estendida, mas ela não está travada. Ela não está tensionando a parte de trás da articulação. Tá? Então, mostrando aqui de outro ângulo, a perna de trás, se ela trava, ela vai fazer isso. Então, você tem que soltar um pouquinho. Quando você faz esse relaxamento da perna de trás, você vai sentir também que o seu peso é distribuído melhor no seu pé. Então, o seu corpo está todo conectado. Uma vez que você tensiona, o seu peso vai lá para o calcanhar. Você solta, o peso vai mais para o centro, que é onde ele deve estar. Então, você vai soltar e abrir a virilha para fazer esse formato da perna adequado, como eu estou mostrando para vocês. Então, se você tensiona a sua perna de trás, a tendência é tensionou a perna de trás, o seu quadril é levado para o lado. Né? Então, você vai deslocar o quadril para a lateral, às vezes sem perceber, não por conta do movimento que você fez no quadril, mas por causa do movimento que você fez na perna. Então, esse relaxamento vai fazer o seu quadril também ficar estável. E aí você vai ter no passo arco a possibilidade de fazer esse movimento como se fosse sentar retinho na sua posição, tá?